Fala pessoal, beleza? Bom, temos aqui um iPhone X. O que acontece com esse aparelho? Só de alimentar a placa aí, vocês estão vendo, ó, a parte azul aqui, né? Azul aqui, aqui, ó, vou desligar, desconectei a bateria, vou conectar, vou alimentar a placa, né, no caso, ó, 98, 97 miliamperes aí, ó, tá consumindo, né, de corrente, tá? Então, o que acontece, pessoal? Esse aparelho aqui tá com um consumo inicial nas malhas primárias aí, tá? Então, o aparelho fica consumindo bateria o tempo todo, né? Só da bateria estar conectada no aparelho, sem você estar usando nem nada, o aparelho desligado, ele já está consumindo bateria. O que acontece é que, se você usar o aparelho dessa forma assim, se ele ficar utilizável por muito tempo, o que acontece é que você vai danificar a bateria, né? Você vai estufar a bateria e causar um prejuízo maior, tá? Então, nesse caso aqui, o aparelho fica consumindo bateria o tempo todo, né? Não para de consumir. Então, eu vou conectar aqui o aparelho de novo na fonte, sei nem porque que eu desconectei. A gente vai alimentar aqui o aparelho e vai ligar ele. E eu vou mostrar para vocês um detalhe que geralmente, componente que danifica geralmente é isso que eu vou mostrar para vocês. Não é uma regra, tá, pessoal? Não é uma regra, não. Não, nem sempre que você pegar esse tipo de consumo, você vai mexer nesse componente que eu vou mostrar para vocês. Em alguns casos, é ele que está danificado. Você não pode usar como uma regra. Queria arrancar o componente sempre que você tiver um consumo desse, tá? Bom, para ele estar ligado, vou discar aqui asterisco jogo da velha 06, jogo da velha. E o aparelho tem e-mail, tá aparecendo e-mail, né? Quer dizer que o setor de rede aparentemente está funcionando, né? Beleza? Deixa eu pegar aqui um chip para a gente poder testar se realmente está subindo rede. Pronto, conectei aqui o aparelho, está escrito aqui buscando, né? Tá aí, ó, o aparelho está subindo rede, né? Deixa eu tirar aqui o Wi-Fi para ver se ele sobe 4G. E também está subindo 4G, tá vendo? Está subindo 4G, tá? Então, pessoal, mesmo que ele esteja funcionando, agora eu vou mostrar para vocês onde é que geralmente está o defeito, tá? Não é uma regra e não sei se realmente é aqui que está falhando. Mas vou mostrar aqui agora para vocês onde é que vocês podem estar encontrando essa falha, tá? Então, vamos lá. Em alguns casos que eu já peguei, pessoal, essa falha acontece, né? Geralmente acontece. Esse aparelho aqui, ele é uma placa Intel, tá bom? Porque esse componente aqui está em pé, ó. Tá aqui assim, né? Então essa placa é Qualcomm, é Intel, tá bom? Se ele tivesse deitado, né, de comprido assim, ó, seria Qualcomm, tá? E aqui do lado, ó, aqui debaixo do slot chip, aqui é o slot chip, né? Aqui debaixo tem vários componentes aqui, tá? Tem vários componentes. E bem aqui, ó, nesse bem daqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas bem aqui onde eu tô tocando com a pinça, ó, tem um amplificadorzinho de 2G, tá bom? E esse componente é o que geralmente dá defeito. Não sei se vai ser esse o caso, tá? Então, o que eu vou fazer? A gente vai ter que separar aqui essas placas de toda forma, creio eu, para a gente estar analisando, tá? Para ver se não tem oxidação nessa placa, na parte de dentro, né? Ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui. Realmente. Ah, aqui tem oxidação, tá vendo? Bem aqui, pessoal, não sei se vocês conseguem ver, mas bem ali, ó, tô vendo que tem oxidação, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu não vou nem separar aqui as placas a princípio. Vamos remover esse slot de chip aqui, porque muito provavelmente essa falha vai estar por aqui, pelo slot chip, tá? Eu vou dar uma aquecida na placa para a gente tirar essa proteção que tem embaixo dela. Eu tô com a minha base ali aquecendo. O aquecimento ali está em 200 graus, tá? Vou aquecer em 200, porque eu acho que eu já fiz rebalem nessa placa, mas não tem nada a ver o rebalem, tá? A gente pode até aquecer um pouco menos. Vou colocar aqui uns 160 de temperatura, porque a gente não vai separar a placa, tá? A princípio. Pronto, eu já creio que já deve ter aquecido. E a gente vai ter que remover essa película aqui, ó, porque a gente tem que acessar aqui os pinos, né, do, do, slot chip, tá?
Temos que remover isso aqui para poder ter acesso aqui à solda dos componentes, dos pinos, né, no caso, tá? Beleza? Então aqui, galera, o que a gente vai fazer a princípio, né? A gente vai ter que passar a malha nesses pinos aí para poder trabalhar essa solda, tá? Para a gente remover aqui o slot chip, a gente tem que misturar essa solda aqui, ó, desses pinos, tá? Aqui, ó, para a gente poder ter acesso, né, ao slot chip, tá? Para a gente poder trabalhar ele. Então a gente tem que dar uma limpada nessa solda aqui, dar uma misturada nela para amolecer a solda. Essa solda aqui é muito, o ponto de fusão dela é um pouco alto, então se a gente for jogar calor diretamente sem trabalhar aqui essa solda, pode ser que a gente jogue muito calor, né? Então a gente vai trabalhar ela primeiro para poder dar uma misturada na solda aí, tá? Adicionar aqui um pouquinho de fluxo. Primeiro eu vou passar com esse arame aqui mesmo, de solda, né? Agora a gente vai passar a malha, tá? Bom, vocês viram aí que a solda vem quase toda. Fica bem limpinho lá embaixo, né? Não precisa sair totalmente, tá? Só para dar uma limpada mesmo aí no excesso, tá? De tudo mesmo você não vai conseguir tirar, não. Pronto, pessoal, a base está em 160 graus. A gente vai colocar ela ali agora para poder ajudar a tirar o slot chip, tá? Sobrou uma bem ali, ó. Aqui a gente vai colocar uma moeda, mais ou menos, ó, nessa região aqui, ó, para a gente poder trabalhar. E a gente vai usar o bico mais grosso, né, da estação. Esse bico mais grosso aqui, ó. Deixar de assim. Vamos usar aqui 330 graus, 320 mais ou menos por cima, com 80 de ar. Os 320 com os 80 de ar tá bom. Eu só vou separar aqui, eu vou tirar aqui o slot, porque eu vi que tem oxidação ali embaixo, tá? Se não tivesse oxidação ali, eu não ia tirar aqui o slot já de primeira, não. Bom, como vocês estão vendo ali, ó, que parece, né? Realmente é ali mesmo que tá falhando, ó. Tá vendo? Tá queimado, né, de oxidação, tá vendo? Ó.
Vou já até aproveitar e tirar esse componente fora. Com certeza ele está danificado. Pode até não estar danificado, né? Mas a oxidação já comeu as perninhas dele, então não adianta a gente deixar ele, tá? Até que ele não tá ruim. Acho que creio que a gente fazer só um rebalinho dele já vai resolver. iPhone X, Intel. Pronto, vamos deixar só essa parte daqui. Pronto, então aqui ó, temos dois capacitores, né? Dois componentes aqui, ó. E eles pertencem a que linha, né? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó, PP, embaixo aqui, ó. PP VDD main, tá vendo? Então, faz sentido esses componentes aqui estarem danificados, esses dois, porque eles pertencem à linha primária, né? A linha primária aí. E por que não estava falhando o sinal de rede? Porque esse componente em si, ele não estava danificado ainda. E essa parte aqui da rede só vai ocupar se você colocar no 2G, né? Ou se você for para uma região aí onde não tem antenas 4G nem 3G. Aí vai ser ativado o sinal 2G. No caso aí, ele iria entrar em funcionamento, né? Aí como tem essa fuga de corrente aqui nessa entrada dele, provavelmente o 2G não ia funcionar. Então você ia ficar sem sinal de rede aí no seu aparelho, tá? Agora, quando o próprio componente danifica, quando ele internamente se danifica, o que pode ter sido o caso também, mas em alguns casos ele se danifica e ele perde sinal de rede, fica só buscando, e aí quando você vai lá em asterisco, né, jogo da velha, 06 jogo da velha, o aparelho não fornece o número de e-mail, ele não aparece e-mail, quer dizer que ele bloqueia o sinal a comunicação aí RFFE, e aí ele bloqueia o sinal de e-mail, né? Não aparece e-mail no aparelho, tá? Deixa eu ver aqui onde que é o RFFE. Aqui, ó, RFFE1, dados, né? Esse aqui dados e provavelmente esse aqui clock. Clock. Então, quando ele está danificado internamente, que ele prejudica essas duas linhas, o aparelho fica totalmente sem rede, porque essa linha, ó, RFFE, ela se comunica com vários outros componentes, tá vendo? Com o ET Modulator, Transave, tem aqui mais dois amplificadores, tá? Então se comunica com vários componentes, né? E esse sinal, que se eu não me engano, ele vem lá da baseband, né? E deve ter uma linha bem por aí que ele vem lá da baseband, tá? Então, pessoal, dependendo do tipo de dano que tem nele, ele pode bloquear total o sinal de rede, tá? E ficar sem e-mail, sem firmware de modem. Então, vocês fiquem atentos a ele, tá? Nesse caso aqui, eu creio que seja um desses dois capacitores aqui que estava causando esse defeito. Eu só toquei neles e eles já saíram, né? E por isso que não estava bloqueando o sinal de rede, tá? Beleza? Vamos fazer a limpeza aqui desse... Você pode ver que os pads aqui, ó, eles perderam até a conexão, ó. Os padzinhos aqui do componente do capacitor, tá vendo? Ó, os dois perderam conexão. Tá? Ah, tá aqui ainda, mas tá bem oxidado. Isso aqui não tem problema. O importante é ver se no pad aqui do componente, correspondente a essa linha, se tem valor na escala de diodo ainda, porque às vezes a linha foi interrompida, né? No caso, seria esse, né? Esse pino aí, o terceiro pino. Então vamos ver no terceiro pino se tem valor aí na escala de diodo, né? Multímetro na escala de diodo. A gente vai testar aí, ó. Com a ponteira lá no terra, né? Com a outra a gente faz o teste, tá? A vermelha na terra e com a preta a gente faz o teste. Aí tá em 217. 217 para essa linha tá um pouco baixo. Mas é porque o aparelho está na base aqui, está quente um pouco a base ainda, tá? Então o valor cai. O valor normal dessa linha é em torno de 330, 320, tá? Mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos. Então vamos lá. Aqui eu vou aproveitar e vou fazer uma limpeza já nesse setor, né? Fazer uma limpeza aqui todo esse setor aqui da solda, tá vendo? Pra gente poder deixar bem limpinho já. Aproveitar que a placa tá na base, tá um pouco quente ainda.
A parte aqui ela é chata, ela é difícil de estar limpando mesmo, tá, pessoal? Mas vocês têm que tentar limpar e ver se não arranca componente também, né? Às vezes você arranca componente e não percebe, aí depois vocês vão se meter em problema. Ok. Tem que deixar bem limpo aqui para depois o slot de chip descer. Senão não desce direito depois, tá? Só aquela beiradinha ali que não saiu direito. Eu vou tentar passar mais um pouquinho para ver se acaba de sair. Vocês podem tentar tirar do outro lado também, tá? Não tem problema. Só que daí no caso a gente teria que tirar a placa aqui da base e aí a temperatura já não fica legal. Às vezes pode ser que ela não saia, né? Entendeu? Adiciona um pouquinho de solda que vocês às vezes conseguem tirar. Bom, se não saiu tudo, a gente tenta tirar pelo outro lado. Ok, vamos tirar essa placa daí agora. Deixa eu só ver um negócio aqui. Essa solda entrou em fusão. A solda não entrou totalmente em fusão porque essa placa aqui eu acho que eu já separei ela. Então a solda que está aqui é de 158 graus. E como eu estou utilizando aqui 160 só na base, então ela não entrou em fusão. Deixa eu dar uma esfriadinha aqui para mim poder limpar esse fluxo aqui, porque a placa está muito quente. A gente acabar de limpar do outro lado e ver se a solda saiu tudo, né? Bom, pessoal, retornando aqui, fiz uma pausa ali. Vamos limpar aqui esse fluxo, né? Dar uma limpada nesse fluxo. Ele já grudou. Vou jogar um arzinho aqui só para dar uma esquentada nele para a gente poder limpar esse fluxo aqui. E aí a gente vai medir depois o valor, né? Em escala de diodo ali na PPVD main, para a gente ver se a linha já voltou ao normal, né? Ela não está alterada. Com a queda de tensão muito baixa. Aí pode ser fuga em outro componente, né? Pronto, aqui o único lugar que sobrou um pouquinho de estanho foi aqui, ó. Vai ter que passar aqui um pouquinho mais de fluxo. Passar um pouco de estanho. Tem uns que é bem difícil de sair mesmo, tá? Deixa eu jogar um pouquinho de ar junto, talvez ela saia melhor.
Aí, viu? Joga um pouquinho de temperatura junto. Daí ela sai bem melhor. Se você for tirar só no ferro, tem umas que garra do jeito que essa aqui tava. Se a gente fosse tirar só no ferro, no calor do ferro mesmo, ia ficar muito tempo aqui. Ela só sai um pouquinho, aí você joga o spam de novo. Ela sai mais um pouquinho. Ela não sai bem, entendeu? Ela fica ruim, grudando. Pronto, vamos verificar aqui. Medir a queda de tensão aqui para ver como é que tá. Seria no terceiro pino. Aí, ó, 300 e pouco, né? Tá aí, ó, 310, 311. Tá dando valor aí. Então tá ok. Bom, aqui no caso eu vou tirar outro componente de outro aparelho, se eu achar, que vai ser mais fácil, tá? Porque vai que a gente coloca aquele ali e ele tá em fuga, né? Se eu tiver aqui outro também. Esse componente eu acho que ele é o mesmo do iPhone 8 Plus. Não tenho certeza, teria que ver. Ó, tem um bem aqui, ó. Já foi até mexido, que eu acho que eu arranquei slot. 77367. Deixa eu ver se no iPhone 8 Plus tem esse componente. 77367. É igualzinho, ó, tá vendo? 77367. Então no iPhone 8 Plus Intel também tem ele. Então se você não tem um iPhone X aí para tirar esse componente, você pode estar tirando do iPhone 8 Plus Intel. Pronto, rapaziada. Vamos tirar aqui o componente fora. Lá fora. Eu coloquei ele aqui na base para a gente não jogar tanta temperatura nele por cima. Esses componentes são sensíveis, né? Um pouquinho de calor por baixo e a gente retira com temperatura mais baixa por cima. Estou tirando com os 320. Vou botar aqui 320 de temperatura. O componente aqui tem um lado, né? Pode esquecer o lado que vai colocado. Não tem nem como errar, né? Porque já tem a marcação aí embaixo. Pronto, agora a gente vai fazer a instalação do slot chip de volta, né? Antes da gente instalar o slot chip, vamos ligar o aparelho e ver se ele tem e-mail ainda, né? Porque se não tiver e-mail, pode ser que esse componente que a gente colocou está danificado. E aí não faz sentido você soldar o slot chip primeiro, para depois ver se tem e-mail ou não, né? E daí o aparelho já vai estar falhando. E aí você vai ter que separar de novo para poder trabalhar, né? Verificar se as placas estão bem unidas ainda, né? Ok.
Já não tem mais consumo inicial, o aparelho está alimentado. Vamos startar ele aí pra gente verificar lá o e-mail, né? A gente fez o diagnóstico correto, o aparelho já não tem mais consumo. Asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Tá aí, o aparelho tem e-mail. Então a gente já pode fazer aqui a instalação do slot chip, que tá ok. Pronto, aqui é tranquilo, tá, pessoal? A gente vai fazer o quê? Vai colocar de volta aqui o slot, né? Coloca o slot aí na posição correta. E a gente vai ver no microscópio se está encaixando. Se não estiver encaixando, às vezes, por exemplo, aqui ficou solda, tá vendo? Ó, aqui ficou solda, ficou uma pelota de solda aqui ainda, ó. Então teria que limpar ela. E no slot de chip também, cadê ele? No slot de chip também às vezes ficou solda. A gente tem que tirar. No caso aqui eu acho que não sobrou nada quase. Dá para deixar assim mesmo. Mas ali vai ter que... Vocês verificam também se o slot de chip não está muito queimado, né? Derretido, coisa e tal. Essas beiradinhas aqui elas derretem mesmo, tá? Tirando isso aqui, o restante tá ok. Então vamos... Eu vou colocar aqui na base, porque ela tá um pouco quente ainda e vai ajudar na temperatura, tá? Também tem um buraquinho, ó. Ele não quer limpar. Passar um pouquinho mais de estanho. Fazer isso da ponta aí, ó. Ele não tá... Ele não tá querendo sair direito, né? A gente vai fazer o mesmo esquema. Vamos colocar aqui a ponta do ferro em cima aí mais ou menos. E vamos jogar um pouquinho de temperatura. E já sai, tá vendo? Pronto, aqui pessoal, é só vocês encaixar agora o slot chip, ó. Pronto, encaixa ele aí. Aí vocês viram do outro lado, ó. E aí vocês vão apertar aqui em cima, ó. Por quê? Porque o slot chip ele é um pouquinho mais alto, ó, do que a placa, né, no caso. Ou na mesma altura, né? Aí, ó. Mesma altura praticamente. E aí, como a gente está usando aqui a manta, se você apertar aqui em cima, ele vai encaixar certinho o slot chip no lugar que ele tem que encaixar, entendeu? E aí não vai ficar meio alto nem nada, ele vai ficar na medida certa. Vamos passar aqui um pouco de estanho. Eu vou usar estanho de 158 graus aqui, que é um estanho bom, dá pra gente ajeitar com ele mesmo. Mais ou menos aí. Ok. E aqui pra gente soldar, o que a gente vai fazer? A gente vai soldar 4 pontos primeiro. Por exemplo, você pode apertar aqui o slot, né? Eu acho que o slot saiu do lugar. Aí, encaixou. O que a gente vai fazer? A gente vai apertar aqui em cima, mais ou menos no meio, ó. E aí a gente vai soldar aqui pelo menos um, ou dois, né? Ou três, tanto faz. Deixa um pouco assim, que é pra solda descer lá pra baixo, ó. Tá? Agora a gente vem e aperta aquele meio ali agora. Agora que a gente pode terminar de fazer, se quiser. Dá um tempinho assim, que é pra solda descer lá pra baixo. E juntar direitinho, tá? No pad. Às vezes ela só tampa aqui, mas não desce lá pra baixo.
Aqui vocês verificam se pegou solda, se a solda chegou a aparecer do lado de cá, igual tá aqui, ó. Igual que tá ok, ó. Aqui também, nessas beiradinhas, ó. Entendeu? Aparentemente tá ok, pegou solda em tudo, né? Beleza, agora vamos testar, né? Verificar se o aparelho solda em rede. Slot chip. Vou só conectar aqui na fonte para ver se não tem consumo mesmo. Se não tiver consumo, a gente vai ligar pela bateria. Ó, não tem consumo inicial. Vou dar um toque aqui no botão de power. Um toque só, foi em 58. Tá aí, ó, alimentei, não tem consumo. Vou dar um toque no botão de power. Tá aí, ó, 58 mA. Tá normal. Então, o pulse boot também tá ok. Vou ligar o aparelho aqui pela fonte, então, tá? Pela bateria. Aí tem e-mail. E tá fazendo chamada, beleza? Galera, esse defeito aqui é o seguinte, tá? Acontece muito de você ficar com o aparelho com alto consumo e às vezes ficar com a rede oscilando, né? Às vezes a rede fica caindo, fica oscilando. O defeito pode estar nesse componente aí, tá? Então vocês ficam sempre atentos a ele, porque ele dá bastante defeito. Eu peguei vários aqui com esse defeito aí, de às vezes ficar até sem sinal de rede, cortar e-mail, firmware de modem. Você vai lá em configurações, né? A gente vem aqui, ó, em configurações, ajuste, né? Ajustes, geral, sobre. É quando você desce aqui embaixo, ó, firmware do modem. Aí aqui, pessoal, não fica aparecendo nada, tá? Ele fica zerado, né, no caso, tá? No caso aqui, ele tá aparecendo um código, tá vendo? Bem aqui na frente, né? Firmware de modem, aqui, ó. Então, quando aquele componente dá defeito, não só ele, né? Tem vários outros componentes, tá, pessoal? Não é só esses componentes aí, não é só baseband, não é só PMQRF que tira e-mail, que tira firmware de modem. Tem vários outros componentes, tá? Então, vocês não ficam só com esse negócio na cabeça que é só baseband, tá? Tem vários outros componentes que pode estar tirando e-mail, pode estar tirando firmware de modem do aparelho, tá? Então, um deles é esse componente aí. Vocês ficam atentos a ele, que se tiver consumo na placa, né? Consumo após o power, antes do power, quer dizer, antes do power e o aparelho tiver 100 e-mail, você já verifica se o consumo é nesse componente aí, tá? Outra coisa é que ele pode deixar o aparelho em curto total também, tá? Então, só de se alimentar na fonte, o aparelho já consome 1.400, 1.500 mAh e também o aparelho não liga. Pode ser defeito lá também. Então, você alimenta a placa, deixa a placa conectada na fonte, né? Aí você joga álcool lá do lado assim, vira perto do microscópio assim, a placa, que vocês conseguem analisar só de alimentar a placa para ver se o álcool vai dissipar. Se dissipar, você já sabe que o curto pode ser ali de baixo, tá? Aí não precisa nem separar as placas, coloca uma moeda ali em cima e faz o mesmo procedimento que a gente fez aí, que vocês vão ter isso aí no reparo, tá bom? É isso daí, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar no grupo lá que assim que possível eu vou estar respondendo vocês lá, beleza? Um forte abraço a todos aí e até a próxima.